Saudações, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aí do nosso curso. E nessa aula vocês vão aprender a criar, literalmente a VM, a máquina virtual dentro do VMware, do ESXi. E nessa aula nós vamos aprender, além de criar a VM, nós vamos aprender a instalar o Debian, tá? Nesse caso o Debian 11, que é a versão mais atual nesse momento. Então já vou logar aqui no meu ESXi, vou logar como root, colocar a senha, beleza. Ó, tô logando como root aqui, show de bola. E vamos esperar, vamos aguardar ele logar. Já logou aqui. Essa máquina está em produção, tá bom? É um HP, um Proliant aqui, um 380, tá vendo? Ele tem 64 GB de RAM, tem aí bastante CPU, tem 1 TB lá de storage de HD e é a máquina que está em produção aqui pra gente, tá? Está em produção mesmo, literalmente. Se eu for clicar aqui em Virtual Machines, tem várias máquinas aqui rodando nesse VMware. E nada de errado com isso. Nós vamos criar aqui agora uma máquina nova. Como vamos fazer isso, gente? Muito simples. Vocês vão clicar aqui em Create ou Register VM. Tem uma barra aqui na Create e Register VM. Clica em Create. Você vai selecionar a opção Create a New Machine. Vai criar uma nova máquina virtual, Virtual Machine. Clique em Next, Avançar. E aqui você vai colocar o nome dessa máquina. Então eu vou dar um nome para ela aqui de Grafana e Flowchart, que é o nosso curso aqui. Bom, beleza. A compatibilidade vai ser com ESXi7 padrão, não precisa mudar. A família de sistema operacional aqui, você vai escolher Linux. Vai ter várias aqui, né? Vai ter Windows, Other, macOS e Linux. Escolha Linux. E aqui na versão do Linux que você vai procurar na realidade a versão que nós vamos instalar, que é o Debian 11. Vocês vão ver aqui que tem vários Linux aqui dentro aqui, né? Mas o que nós iremos usar é o Debian, nesse caso 11. Então está aqui já o Debian 11, 64 bits, seleciona ele e clique em avançar, Next. Aqui ele te diz qual é o storage, qual é o HD que você tem disponível aí. Nesse caso esse aqui é o único HD que eu tenho disponível. Vou selecionar e clicar em avançar. E belezinha, já estamos praticamente terminando aqui. Vou escolher a quantidade de vCPU que eu quero para essa VM, para essa máquina virtual. Vou colocar 8 vCPU nela. Memória, vou deixar 2 GB mesmo, padrão, não preciso mais do que isso nesse momento. E o HD, como é um ambiente que vai subir primeiro em laboratório, eu vou colocar somente 20 GB. E ele não armazena quase dado nenhum, o Grafana, na realidade, né? O Grafana, vocês vão ver mais para frente no decorrer do curso, que ele, na verdade, ele é uma ferramenta que você usa para criar a observabilidade. Ele não é um data source, né? Ele não faz o monitoramento em si. Ele tem que estar unido com alguém, né? Beleza. E mais embaixo aqui, vocês vão deixar padrão aqui a parte de SCSI, a controladora SCSI, a controladora SATA e a controladora USB. Aqui interfaces, escolha a interface aí da sua VM. No meu caso é essa interface aqui, ó, VM Network, tá? Eu tenho várias VLANs aqui nessa VM, roda vários serviços. E aqui em CD DVD Drive 1, você clica aqui na caixa de seleção e altera de Host Device para Data Store ISO File. Aqui em Data Store ISO File é justamente onde você vai adicionar a sua ISO, tá? Como que eu faço para adicionar a ISO, professor? Simples. Clica aqui em Upload, ó, clica em Upload aqui. Aí ele vai abrir aqui um navegador para você e você vai localizar sua ISO. No meu caso está aqui, ó, o Debian 11. Eu já fiz o upload, eu vou cancelar aqui, vocês vão ver que o Debian 11 já está aqui, ó, olha ele aqui, ó. Então eu já fiz esse upload. Basicamente é só selecionar o Debian 11 e clicar em Select. Beleza, está aqui. E o resto deixa padrão. Parte de vídeo deixa padrão. E dispositivos de segurança também não estão configurados. Beleza, clica em Next. Aqui ele vai te dar um resumo do que você acabou de fazer. Então, a princípio, está tudo nos conformes. Tudo como tem que ser. E lá embaixo, clica em Finish. E vamos aguardar ele criar a máquina aí. Terminou de criar a máquina, tá bom? E está aqui, ó, nosso Grafana e Flowchart. Clique em cima dela. Aí vai abrir esse menu para vocês, que é o menu de interação com essa máquina virtual, né? E clica aqui em Power On. Quando você fizer isso, a máquina vai startar literalmente. Você vai estar iniciando a sua máquina virtual. Ó, já iniciou. Eu vou clicar aqui em console, para ele abrir um console para mim, tá vendo? Abre o console aqui no navegador, abra numa nova janela, né? Tem várias opções de console. Ou você pode simplesmente clicar aqui em cima dessa caixa.
que ele abre o console para você do mesmo jeito, tá? Então vamos iniciar aqui a instalação do nosso Debian 11, perfeito? Eu vou instalar aqui esse Debian 11 sem interface gráfica, e vocês devem fazer o mesmo aí na instalação de vocês. Coloca aqui, seleciona o seu console, coloca a opção Install, sem interface gráfica, Install puro, e clica e dá um Enter aí para poder avançar. Não precisa fazer nenhuma outra alteração nesse primeiro momento. E nesses outros menus, né? No Advanced Menu, ali em Access Dark, ali, ou Help, ou Install with Speed, né? Não precisa fazer nada disso. Vamos install direto. Clica em Install aí, dá um Enter no Install e ele vai avançar com a instalação. A instalação é super rápida, gente, super tranquila. Aqui ele pede o idioma, nós vamos escolher português, aí você vai lá no seu teclado e digita o P, que ele já vai lá para o português. Aí você seleciona o português. Isso. Selecionei Brasil, seleciono também o layout do teclado português brasileiro. Seleciona e vamos carregando. E é um processo tranquilo. Eu estou com um cafezinho aqui e não vou nem cortar o vídeo, eu vou seguir junto com vocês aqui. Beleza. Está procurando endereçamento, não vai conseguir endereçar automaticamente, né? Não tem nenhum tipo de rede rodando aí nessa interface que essa VM está conectada, e nós vamos ter que configurar manualmente os endereços IP. Vamos aguardar ele terminar aí a autoconfiguração. Ele está tentando, não consegue. Eu poderia cancelar ali a autoconfiguração e agilizar, mas vamos deixar ele tentar fazer tudo o que ele puder para vocês verem o passo a passo literalmente. Beleza, ele falhou aí, dá um OK, um Enter, né? E ele vai perguntar se você quer configurar manualmente ou o que você quer fazer. E você vai dizer, não, quero configurar manualmente. Né? Dá um OK manualmente e vamos colocar o endereço IP dessa máquina. Essa máquina aí, o IP dela vai ser 100.100.20.13. 13, isso aí, 20.13. Dá Enter. A máscara dela é 1/28, então é 240 o final. O gateway é o final 1 mesmo. E o DNS é o final 12. O final 12 é o DNS. Essa é uma rede que eu uso só para alguns servidores que eu tenho. E o DNS, nesse caso aí, é o endereço anterior a esse. Endereço 12. No seu caso aí, vocês podem botar 888. Eu vou até fazer isso para poder vocês fazerem igual. 8.8.8.8. Beleza, dá um nome para essa máquina. Eu vou batizar essa máquina aqui. Essa máquina aqui vai ser Vou botar só Grafana mesmo. E Flowcharting. O nome ficou grande, né? Você pode colocar um nome menor, tá? Por exemplo, eu poderia colocar aqui só Monitor, assim. Seria uma máquina monitor. Então aqui, na verdade, você está batizando a sua máquina, tá? Dá um Enter para continuar. Nome do domínio local. Pode deixar sem domínio local, não tem problema. E aqui é a senha do root. Eu vou colocar a senha de root aqui. Tá? Coloquei senha 123, mas é a senha que nós sabemos que não é segura. Então, evidentemente, que você vai adicionar uma senha segura. Tá? Avançar, 23 avançar. Ele pede um nome de usuário. Né? Por padrão, o Debian não vem com o root habilitado para acesso remoto, nem nada disso. Então, você tem que literalmente adicionar um segundo usuário para poder fazer as conexões dentro do Linux. E posteriormente lá no Linux você liberar o root, mas eu não recomendo liberar o root, tá? Recomendo sempre que você tenha um usuário para cada serviço. Eita. Só desativar aqui as... Caramba. As notificações. Isso. Beleza, gente, desculpa. Entrou uma notificação aqui. Show de bola. Então aqui você vai colocar o nome completo do usuário. No meu caso aqui é Rafael. Enter. O nome da conta é Rafael também. A minha senha. Confirmei senha. E ele vai perguntar aqui o fuso horário. Eu vou dizer aqui de São Paulo, mas coloque aí o do seu estado, tá? Enter. Beleza, ele está carregando, está iniciando aí. E aqui chegou na parte de particionamento. Né? Eu aqui, nesse laboratório aqui, eu vou usar o disco inteiro, mas é muito recomendado que se você tem serviços que dependam, por exemplo, de um banco de dados ou de alguma partição específica, que você literalmente segmente as partições do seu storage, do seu HD. Né? O que acontece muito
é você, por exemplo, ter um banco de dados, né, rodando em seu servidor, e por algum motivo esse banco de dados ele simplesmente fica cheio e lota o seu storage, né, o seu HD, e você não consegue mais fazer nada. A máquina simplesmente trava. Então, você segmentando as tabelas de roteamento, segmentando as partições do seu disco, se uma situação dessa ocorrer com você, né, vai encher a partição segmentada e seu sistema operacional não vai parar. Você vai ter condições de acessar o seu sistema operacional, identificar o que está acontecendo, corrigir o problema e voltar com o serviço ativo de novo. Então, é muito interessante o particionamento, mas no nosso caso do nosso laboratório, eu vou colocar tudo em uma única partição. Então, eu vou escolher a primeira opção, vou dar Enter. Então, ele pergunta aqui se o particionador é aquele mesmo, tem 20 GB de volume, eu digo que sim, vou dar Enter novamente. E ele pergunta, que está me afirmando, né, que todos os arquivos irão para a partição primária, né, a partição root, que inclusive é para iniciantes essa instalação. Então, justamente por isso que eu estou fazendo isso. Você poderia escolher uma dessas duas opções aqui, separar a partição home ou separar outras partições de outros diretórios, né? Então vai depender muito do seu cenário. Nesse caso aqui, todos os arquivos em uma única partição. Avança e finalizar a instalação. Né? Escreva a mudança em disco, setinha para o lado, ó. Deseja escrever as mudanças em disco? Eu digo que sim, quero escrever essas mudanças. Dou Enter para poder confirmar e ele vai seguir com a instalação. Esse processo demora um pouquinho. Eu vou cortar o vídeo aqui, tá? E volto com o processo de instalação finalizado. Então, beleza, estou voltando aqui. O processo de instalação meio que concluiu aquela etapa e nós vamos aqui para a próxima etapa, que é configurar o gerenciador de pacotes. Ele vai perguntar ali se você deseja ler outra mídia. Você diz que não, deixa o selecionado não e dá um Enter aí para ele avançar. Ele avançou e ele pergunta aqui qual é o país que você quer configurar o gerenciador de pacotes. Coloca que é o Brasil mesmo. E pode colocar o servidor padrão, que é o deb.debian.org. Enter. Aqui em configurar gerenciador de pacotes, deixa padrão sem informação de proxy, dá Enter. E vamos aguardar concluir aí a configuração dos arquivos aí de gerenciamento de pacote. Beleza, voltando então, né, tem esse cortezinho que eu estou dando para poder a gente cortar o tempo, tá? Um de vocês vai demorar um pouquinho mais, é normal demorar um pouquinho a instalação, tá? E ele vai perguntar aqui se você quer configurar o Populate Context. Você disse que não quer participar do concurso de utilização de pacotes, tá? Então deixa a opção não marcado e dá um Enter aí para poder ele avançar. Isso, ele vai seguir aqui com a seleção dos pacotes. E aqui o que você vai fazer? Preste atenção, gente. Vocês vão desmarcar a opção Ambiente de área de trabalho remota no Debian. Ambiente de área de trabalho, né? Só no Debian, remota não, né? É costume. Vai desativar o Gnome. Desativa o Gnome também, que é o gerenciador de janelas. E você vai aqui embaixo marcar a opção servidor SSH. Tá? Por quê? Porque o protocolo SSH é o protocolo que nós vamos usar para fazer o acesso a esse servidor. Tá bom? Então deixa somente essas duas opções marcadas. Utilitários do sistema padrão e servidor SSH. Executa o Enter para poder avançar e vamos aguardar ele finalizar a instalação dos pacotes. Então beleza, gente. Ele terminou, né, de instalar e carregar os pacotes, e aqui nós chegamos praticamente na etapa final, que é instalar o carregador do Grub. Então você vai dizer que sim, que você deseja iniciar, né, o Grub, digita sim, e aqui em dispositivo no qual instalar o carregador, você vai selecionar a segunda opção, o /dev/sda, que é justamente a partição que o Linux acabou de criar para o seu sistema operacional. Né? Então, o instalador, né, do Linux. Então, vou clicar aqui em dev/sda. Clicar não, vou selecionar e vou dar um Enter e ele vai terminar e vai concluir a instalação para a gente. Vamos aguardar ele finalizar o instalador, né? E aí rapidinho, agora já está no final. Está terminando só de carregar aí os últimos drives. E é isso. Então a instalação completa, né? Então, basicamente, ele vai reiniciar. Então, vou dar um Enter aqui em continuar. Ele vai reiniciar essa VM, né? E vamos ver se deu tudo certo com a nossa instalação. Então, já está aí o Debian, né? Já está rodando, já está inicializando. E, bom,
Vamos ver se deu algum erro. A princípio está carregando aqui ainda. E subiu. Vamos ver? Eu vou tentar fazer um acesso SSH nesse cara. Deixa eu ver aqui. Deixa eu trazer o meu PUT para cá. Então, eu vou colocar aqui 100.100.20.13. A porta está 22 padrão SSH. Eu vou clicar em Open aqui. Isso. Então, ele já deu um accept aqui para mim. Deixa eu trazer aqui, ó, para o lado. Ó, deu um accept. Vou logar com o usuário Rafael. A minha senha. Loguei, né? E aqui eu vou executar o comando sumenos. Que nós vimos lá nos comandos básicos do Linux, né? Para poder logar como root. E a princípio deu tudo certo. Nossa VM para o nosso sistema está pronto. E nós vamos seguir agora para as próximas etapas, tá bom? Então, forte abraço e até a próxima aula. Valeu!